Olá, queridos. Estamos aqui nesse momento reunidos. Eu, a pastora Adriana e o Arthur Vitor. E nós estaremos tratando aqui de um assunto muito importante para a vida do cristão. Qual é o assunto, Arthur? O que significa conhecer a Deus? Oh, glórias. O que significa conhecer a Deus? Nós vamos iniciar lendo textos bíblicos. O Arthur vai ler Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Oh, glórias. E eu estarei lendo aqui, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 12 ao 15, que diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém? Nós temos um texto também que nós gostaríamos de ler, que se encontra no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, somente a parte A, que diz o seguinte, pode ler aqui mesmo, Arthur Vitor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tem uma outra tradução que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, esse é o nosso objetivo. E deve ser o seu também, a cada dia buscar conhecer o Senhor cada vez mais constantemente, amém? Vamos então falar sobre conhecimento. Né? É importante conhecer a Deus. Deus nos deixou algo muito importante, especial, imprescindível para a vida do cristão, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E para que nós possamos seguir o conselho de Oséias, nós precisamos buscar ler a palavra de Deus. Então, através da Bíblia que nós vamos conhecer a Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos dizer aqui é que aceitar ou acreditar que Deus existe não é suficiente. Tiago, capítulo 2, versículo 26. O Arthur Vitor vai ler para nós. Mas o texto nos diz claramente, Tiago, capítulo 2, versículo 26, que não é suficiente apenas crer que Deus existe. E o Arthur pode ler. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então não adianta apenas crer que ele existe. Tem que ter atitude, tem que ter, quando ele fala de obras, está falando o quê? De atitude de cristão. Eu creio que Deus existe, mas eu nem ligo, não quero nem saber qual é a vontade dele, não. Se eu creio que Deus existe, eu preciso buscar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se eu entendo que ele é Deus, que ele é soberano, eu preciso entender que eu sou serva e que eu preciso fazer a vontade desse Deus soberano. Então, conhecer a Deus vai além de apenas crer que ele existe. É importante entender que é indispensável termos um relacionamento com esse Deus. O tópico 2, ele diz conhecer e praticar. Aí, o autor vai ler 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3. A palavra conhecimento, ela é empregada principalmente
para determinar o que? A ciência acerca de determinado assunto. Conhecer a Deus, no entanto, é algo ético, é algo que a nossa conduta deve se basear nos princípios que agradam a Deus. E nós só podemos descobrir quais são esses princípios, quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, através do conhecimento da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 3, o Arthur vai estar lendo para nós agora, vai estar bem claro isso. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Então não basta dizer, eu ouvi falar que Deus é bom. Eu ouvi dizer, é preciso buscar uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida de acordo com a vontade de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Oh, glórias! Então, conhecer e praticar, buscar ter comunhão com esse Deus. E é importante também reconhecermos Deus. Como podemos reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida? Jeremias capítulo 29, versículo 13. É bem interessante que é o próprio Deus, através do profeta, nos dando ali um conselho. Jeremias, que é o profeta maior no Antigo Testamento. Jeremias, no capítulo 29, ele nos fala aqui, olha que palavra maravilhosa. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para que possamos reconhecer a Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, nós precisamos buscar esse Deus. Porque é uma promessa que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia, queridos, ela é considerada sagrada. Sabe por que eu falo para você? Bíblia sagrada. Sabe por que vem escrito, geralmente na frente vem escrito a Bíblia sagrada? É porque ela foi inspirada por Deus. Você pode me perguntar, mas ela foi escrita por homens, não é, Arthur? Foi escrita por homens. Por que ela é sagrada? Porque ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus. Homens cheios do Espírito Santo de Deus, que trouxeram para nós a mensagem diretamente do Deus vivo para a nossa vida, para o nosso coração. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o Salmo 119 primeiramente, né? Salmo 119, versículo 105, o Arthur Vitor vai ler para nós nesse momento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Querido, nas Escrituras é onde nós podemos encontrar Deus, encontrar luz. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Está aqui, lâmpada para os nossos pés, a Bíblia, queridos. É a bússola que Deus deu para a humanidade, para que através dessa bússola nós pudéssemos encontrar o caminho que nos leva diretamente a Deus. Vai ler também segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Arthur Vitor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Glória a Deus. Então é a própria Bíblia testificando dela mesma que ela é inspirada por Deus. Queridos, nós podemos observar aí quão grande é o amor desse Deus. O que significa conhecer a Deus? Conhecer a Deus significa saber que Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, é um Deus soberano. É um Deus que nos ama, Ele nos ama tanto. Olha que coisa maravilhosa, preparou para nós
a sua palavra, para que eu e você tivéssemos acesso à sua vontade, à vontade do Deus vivo. Então, é maravilhoso servir esse Deus, queridos. Nós podemos conhecer a Deus. É interessante que as pessoas aí não creem em Deus, são os ateus. Eles dizem que Deus não existe. Eles não creem em Deus, na existência de um Deus. Mas, amados, a Bíblia fala que os próprios atributos de Deus revelam para a humanidade que existe um Deus, que Deus é maravilhoso. Então, nós conhecemos o Senhor também por meio dos seus atributos, os quais se classificam em atributos morais e atributos divinos. Atributos divinos, o Senhor revela-se como Todo-Poderoso, Deus da unidade, um ser espiritual, eterno, imutável, onipresente, onisciente. O Salmo 139 é um salmo assim maravilhoso, que ele nos mostra ali a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Só um Deus todo-poderoso pode formar um ser no ventre da sua mãe. O Arthur Vitor vai estar lendo 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que nos fala sobre o Senhor se revelando como Todo-Poderoso. E eu vou ler alguns versículos do Salmo 139. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Serei o vosso pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia afirma que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E no Salmo 139, queridos, como eu já encontrei aqui, eu vou pedir para o Arthur estar lendo também. Salmo 139. É interessante. Do versículo 1 ao versículo 6. Você lê, Arthur, para nós? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Pode ler o versículo 7 também. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Então aqui, nesses poucos versículos, nós podemos observar aí o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. Para onde fugirei de ti? Não tem como, porque Deus está presente em todo lugar. Mas não confunda que Deus está presente em todo lugar com uma doutrina errônea que é ensinada na atualidade, que é o panteísmo. O panteísmo, ele ensina que Deus é tudo, que Deus é todas as coisas. O panteísmo confunde Deus com a natureza. Mas, na verdade, Deus, ele é o criador da natureza. Deus é quem determina os tempos e as estações. Pessoas que acreditam nesse pensamento defendem que o Criador está em tudo e é tudo. Mas Paulo afirma, em Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 21, que o Senhor se manifesta através da natureza. Porém, ele não é a natureza. Ok? Então, guarde isso aí no seu coração e entenda. É errado afirmar que a natureza é Deus. Deus, ele criou a natureza. Deus não é vento, Deus não é tempestade. Deus é que faz a tempestade. Deus é que manda a chuva no tempo certo. Deus é que é o Criador. Amém? Então, os atributos divinos são aqueles que somente Deus os possui. O outro texto que o Arthur Vitor vai ler, se encontrar onde, Arthur? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Pode ler.
Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Oh, glórias. Então, a Bíblia afirma que há um só Deus, é o Deus único, é o Deus Todo-Poderoso. João 4:24, o próprio Jesus fala ali para aquela mulher samaritana, o que ele diz? Deus é Espírito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Encontrou aí, Arthur? Arthur Vitor vai ler para nós. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o nosso Deus, ele é Espírito. E importa, é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esses são atributos divinos. Tem também atributos morais. O Senhor também se manifesta por meio de emoções, sentimentos como amor, tristeza, a ira. Romanos capítulo 9, versículo 13. O Arthur Vitor vai estar lendo para nós. Pode ler. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, amei. Então, atributos morais. Ele amou. Ele aborreceu. Então, são atributos morais. Maneiras de conhecer a Deus. Nós podemos botar aqui, citar aqui algumas maneiras de conhecer a Deus. Deus, ele é tão grande, é o Todo-Poderoso, é o Deus do universo, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda, ele é infinito. Mas Deus dá ao homem a oportunidade de conhecê-lo, de se relacionar com ele. E isso é motivo de gratidão para nós, porque mesmo Deus sendo um Deus tão grande, ele dá oportunidade para mim e para você de nos relacionarmos com ele. E isso é maravilhoso. Então, conhecer pessoalmente. É preciso conhecer a Deus nas suas experiências pessoais. Você e Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22. O Arthur Vitor vai estar lendo para nós nesse momento. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, é necessário que você viva essa palavra, é necessário que nós venhamos buscar, obedecer a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra do Senhor, amém? Experiência pessoal, é uma forma de nós conhecermos a Deus. Algumas pessoas entregam sua vida para Jesus e esperam que a sua vida vai virar um mar de rosa, não vai ter mais dificuldades. Como que eu aceitei Jesus e estou aí correndo risco de ser contaminado pelo Covid-19? Queridos, esse momento de confinamento em casa, esse momento de conflito, de medo, é momento para você buscar ter experiência com Deus, é momento para nós nos voltarmos para o Senhor. No nosso ministério, na Assembleia de Deus, Ministério Cristo Poder que Liberta, nós fizemos um propósito com toda a igreja, diariamente, às 8 horas da noite. Nós reunimos a família, oramos por 20 minutos e lemos a Bíblia. E celebramos ao Senhor com culto, com louvores. É uma forma de nós estarmos buscando a Deus mesmo dentro de casa. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele instituiu a igreja. Porque nós precisamos congregar. Porque nós precisamos estar na igreja. Não é Deus que precisa que eu esteja na igreja. Sou eu que preciso estar na igreja. Porque Jesus tem uma promessa para a sua igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é um momento de reflexão. Um momento de refletir. Por que eu estava em casa mesmo esse tempo todo? Se eu era livre para sair? Se a minha igreja estava aberta?
Volte para a igreja. Quando acabar esse momento aí de crise, ó, recobra suas forças, retoma sua fé, toma uma atitude de fé e volta para a igreja. Seu lugar está lá com certeza, porque a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Então nós devemos sim congregar, devemos sim estar na igreja, mas nesse momento de isolamento, por que nós colocamos, algumas pessoas nos perguntaram, mas por que a gente tem que orar todos os dias da semana, que se só tinha culto 3, 4 vezes por semana? Por isso mesmo, porque em casa a gente tem que buscar mais, tem que estar mais vigilantes para que não venhamos desanimar. Amém? Então, experiências com Deus. Nós vemos que Jó, ele passou momentos de tribulação. Jó 42, já está aí, ó, abertinho, ó, glórias. Jó capítulo 42, do versículo 1 ao 6, o Arthur Vitor vai estar lendo para nós. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, nós podemos aprender muito com o sofrimento de Jó. Jó, ele saiu fortalecido daquela experiência de tristeza, de angústia que ele viveu. Nós também precisamos sair fortalecidos das lutas, das dificuldades. Não desanime, não abandone a sua fé, não abandone o seu Deus por conta de dificuldades, por conta da crise, pelo medo. Não. Jó, ele esteve ao ponto de nem sobreviver. Mas ao término daquela experiência, ele falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ouvir falar não é suficiente. Mas agora eu te conheço de contigo andar. E o versículo 6, ele chama muito a nossa atenção, porque ele diz assim: Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, o ser humano, quanto mais distante de Deus ele está, mais ele quer se justificar a ele mesmo. Mais ele acha que não precisa de Deus, mais ele acha que é independente, mais ele acha que a Bíblia está errada e ele que está certo. Mas a partir do momento que ele tem experiência com Deus, que ele se aproxima mais de Deus, que ele passa a conhecer a Deus, ele fala como Jó: Por isso me abomino e me arrependo. Ou seja, eu reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. E eu preciso melhorar. Eu preciso mudar cada vez para melhor. Eu preciso buscar cada dia mais agradar ao Senhor, meu Deus. Então, o que significa conhecer a Deus? É saber que mesmo Ele sendo um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus que quando nós o buscamos, Ele se deixa encontrar. E Ele tem um projeto especial na minha vida, na vida do Arthur Vitor e na sua vida. Você que está nos ouvindo nesse momento, deixa Deus ser o centro da sua vida. Tira o ego, tira o egoísmo e coloque Deus como centro da sua vida. O Deus que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, demonstra quão grande é o seu amor para conosco. O Arthur Vitor vai ler para nós vamos, logo após a leitura de João 3,16, eu quero orar por você. Grata a Deus por você ter compartilhado com nós esse momento de aprendizagem da palavra de Deus, de reflexão na palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Pode ler, Arthur Vitor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, viu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Nesse momento eu quero estar orando por você. Amém? Coloca a mão no seu coração e receba essa oração. Senhor Deus eterno, glorioso, Deus bendito, Deus soberano, Deus tremendo. Pai, te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que teve a oportunidade de estar acompanhando juntamente conosco essa reflexão relativa à tua santa palavra. Deus, que o Senhor venha nos abrir a nossa mente, nos dar sabedoria, Senhor, nos capacitar para que possamos a cada dia mais sentir no nosso coração o desejo de conhecer mais a Ti, ó Deus, de termos intimidade contigo, Senhor, de permanecermos fiéis a Ti, Senhor, até a volta do Teu Filho Jesus. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Te peço que guarde, que livre cada um de todo mal, Deus. Livra, guarda Teu povo, Senhor. Guarda aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, Pai, de toda contaminação, Deus, de toda enfermidade, de toda praga, de toda peste perniciosa. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.